Okay. Boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do Mundo Unifor. Mundo Unifor é a iniciativa da Universidade de Fortaleza, que acontece sempre nos anos ímpares, e nesse ano nessa modalidade virtual, um evento que congrega aqui ciência, arte e inovação. E hoje falaremos um pouco sobre manufatura aditiva aplicada à indústria. Quando a gente trouxe esse tema, né, nós pensamos em convidar profissionais que atuam no mercado, desenvolvem ciência e pesquisa relacionada a esse assunto, e aí tivemos a gratidão aqui do sim dos convidados, né? O Henrique Rodrigues e o João Lucas. O Henrique Rodrigues Oliveira, ele é engenheiro mecânico, formado aqui pela Universidade Federal do Ceará, um colega de longa data, extra sala de aula. O Henrique tem mestrado pela Universidade Federal de Santa Catarina na análise de projeto mecânico e doutorando nessa mesma área, na mesma instituição, né? Voltado agora dentro da temática de projeto para manufatura aditiva, né? Trabalha há mais de 10 anos em projetos de inovação na área de desenvolvimento de produtos e processos de fabricação, em diferentes nichos ou áreas de atuação da indústria, como bebidas, setor automotivo, dispositivos médicos, energia e aeroespacial. Atualmente exerce a função de pesquisador líder de projetos na área de manufatura aditiva no Instituto Senai de Inovação e Processamentos a Laser, na qual prospecta e executa projetos nacionais e internacionais de pesquisa aplicada dentro de toda a cadeia de manufatura aditiva. Professor André. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Como o professor Clídio disse, sejam bem-vindos aí ao Mundo Unifor, uma grande iniciativa da nossa universidade em prol da ciência, a arte, principalmente a tecnologia, né? Nesse assunto que nós vamos discutir hoje, agradecer também ao engenheiro Henrique Rodrigues, a iniciativa também do professor Clídio, né? Que desde o início aí a gente se desdobrou aí para virar e incentivar esse assunto perante aos alunos, a todos que fazem desse nosso ambiente de tecnologia no dia a dia. Gostaria de agradecer a presença também do engenheiro João Lucas Damasceno, né? O João Lucas também se atendeu a participar dessa nossa ação, que trabalha na área. O João Lucas ele é formado em engenharia metalúrgica pela Universidade Federal do Ceará, teve um trabalho desenvolvido já na área de fundição, que é uma área que ele atua até hoje, né, no momento. Tem especialização em engenharia da produção e engenharia da qualidade. Participou, né, participou do projeto de trainee da Durametal. Para quem não conhece, a antiga Fundação Cearense, né, que a gente chama muitas vezes, hoje em dia é considerado a mais antiga fundição em atividade no país, e atua hoje como engenheiro, né, de processo de fundição dentro da mesma, com atuação já no plano de manutenção, plano de análise, tratamento de refugos internos da fábrica, desenvolvimento de projetos de canais, massalote, de produtos fundidos, utilizando técnicas, né, com o delineamento de experimentos, o DOI, simulação computacional e manufatura aditiva, para melhoria da qualidade e aumento de rendimento metálico em sistemas de fundição. Então, é uma expertise, uma vivência muito próxima da gente, que a gente achou muito interessante aí e poder compartilhar. Ok? Professor Henrique, né? Henrique Rodrigues, professor Clídio, volta a palavra. Tranquilo, só agradecendo mais uma vez a presença de todos, e dizer que essa noite, dentro do nosso núcleo, né, no nosso Centro de Ciências Tecnológicas, estamos aqui representando o centro através do curso de Engenharia Mecânica, comigo, o professor Clídio Lima, e controle de automação com o professor André Lunardi. Então, passamos a palavra aqui para o professor, convidado, amigo, engenheiro, Henrique. Primeiramente, vocês estão me escutando bem, né? Pessoal, eu só queria agradecer mesmo, assim, acho que essa é a palavra, tá? Eu fico muito feliz de poder contribuir aqui, né? De certa forma, já faz um tempinho aí que eu estou fora de Fortaleza, do circuito, e para mim é sempre muito, muito bom tá em contato com pessoas que eu conheço a longa data. Só para vocês terem uma ideia, eu estava fazendo as contas aqui, Clídio, eu acho que eu te conheço há mais de 20 anos. Você estava falando da UFC, mas ainda era da escola técnica. Tá? Eu vou deixar aqui meus contatos, né? No final lá eu volto com essa apresentação.
Mas vou só quebrar um gelo aqui, só para vocês entenderem que eu não sou muito o porquê das coisas, né? Eu nasci em Fortaleza, eu morei, sei lá, 20 anos, fiz minha graduação aí. Depois eu vim para Florianópolis, né, fazer o meu mestrado. E durante o mestrado recebi a oportunidade de vir para Joinville. Né, isso aqui é uma foto de uma parte da minha família em Fortaleza. E aqui eu com a minha senhora, né, no dia que a gente estava se mudando de Florianópolis para cá, a gente fez uma brincadeira, né? Ali, não sei se dá para ver, mas tem um guarda-chuva, porque em Joinville é conhecido como uma cidade que chove bastante. Assim. A gente estava saindo meio que para uma cidade de praia, para uma cidade que chove, enfim. Mas só para vocês contextualizarem aí um pouco, né, da parte geográfica. Como eu comentei, né, eu conheci o Plig lá na escola técnica, depois eu fiz graduação na UFC, e na UFC eu enfim, estagiei bastante. Assim. Eu primeiro estagiei quase 3 anos no laboratório de caracterização de materiais, no LATEC, onde eu tive muitas vezes na Durametal. Eu também passei um ano na Ambev, na Inácia eu fiquei uns 6 meses, porque logo surgiu a oportunidade de ir para a Ford, quando a Ford comprou a Trolla. Lá eu me fiz o final do meu estágio e o meu primeiro ano ali, depois como formado, né? E aí eu fui fazer o meu mestrado lá em Florianópolis, né, na parte de engenharia mecânica, mais voltado para o grupo de análise de tensões. E foi bem na época que o pessoal estava fundando lá o laboratório de engenharia biomecânica. E aí eu tinha alguns conhecimentos na área de software e tinha muito interesse em me aprofundar na área de projeto mecânico, na parte de simulação. E casou as duas coisas, né? Eu fiz uma parte do meu mestrado no Hospital Universitário de Florianópolis, na Federal, e outra parte na parte de engenharia mecânica. Durante o meu mestrado, eu recebi a oportunidade de ir para essa empresa que é a Bioquíra, onde eu fui trabalhar com dispositivo médico. E aí eu fui trabalhar desenvolvimento de biomodelos, e aí foi quando eu realmente tive muito contato com manufatura aditiva. E terminando um projeto lá de filtro de veia cava, eu tive a oportunidade de ir para Joinville, né? Que aí era os caras estavam com a proposta de montar o maior centro de processamento a laser da América Latina. E aí eu estou aqui, né? Eu estou aqui em casa falando, mas eu moro a uns 6 quilômetros aqui do Instituto. A gente hoje tem aqui praticamente uns 8 mil metros quadrados aí de laboratórios, né, de diversas áreas de processamento a laser. Só para contextualizar um pouco, né, é uma rede de institutos, né, eu estou falando de Santa Catarina, mas a gente está falando de 26 institutos no Brasil, e aí é dividido cada um pela sua competência, né, e aí isso também é muito baseado no modelo Fraunhofer, alemão, né, da sociedade Fraunhofer, e dessa conjuntura de institutos. Aqui em Santa Catarina, a gente tem em Florianópolis de sistemas embarcados, o Instituto Senai de Inovação e Sistemas Embarcados, e, por uma grande felicidade, aqui em Joinville existem 2, e eles são muito complementares, que é o de processamento a laser e o de sistemas de manufatura, né, o que permite que a gente não só fabrique uma peça, vamos dizer assim, por manufatura aditiva, mas aqui a gente também pode injetar o molde, a gente pode usinar, micro-usinar, enfim, existe uma cadeia de pós-processos que a gente consegue ter tudo isso dentro da mesma infraestrutura. Isso é muito legal do ponto de vista de ciência, porque o cara que está analisando no MEV a peça, ele consegue acompanhar o processamento da peça. E isso faz total diferença quando o cara vai querer entender, e essa fissura aqui, o que pode ter dado? Né? Só para vocês entenderem o contexto, a gente, né, tem os 2 institutos, existem as áreas, a gente chama de plataformas. Né? Hoje eu sou o líder técnico da tecnologia de fusão e leito de pó, que é uma tecnologia de manufatura aditiva. Existe o laboratório de tecnologia mecânica, que faz a parte de caracterização, e a gente deve inaugurar até o final do ano um hub de manufatura avançada, que fica literalmente no teto do Instituto, onde virão empresas do Brasil todo, né, para a gente poder meio que fechar esse ciclo. Ainda no mesmo prédio vai ter a Universidade Senai, ou seja, a gente vai ter academia, instituto de pesquisa e empresa. Indo para o que é que nós vamos trazer aqui hoje, né? Eu vou falar um pouco de manufatura aditiva, né, até para a gente usar ali a terminologia de prototipagem à manufatura aditiva. Depois vou fazer uma pincelada rápida nas tecnologias, para que fique bem claro que
manufatura aditiva não é uma nem duas tecnologias, é literalmente um mundo de materiais também. Eu vou trazer algumas vantagens e aplicações e alguns estudos de caso bem rápidos, né, para que a gente não possa estourar o tempo aqui. E no final passo alguns conteúdos complementares que eu acho que é legal também para quem estiver mais interessado poder se aprofundar. Falando de manufatura aditiva, eu gosto muito dessa imagem, né, porque ela meio que mostra ali, né, o que seria a infância, a adolescência, né, e a maturidade da manufatura aditiva. A infância, alguns autores, né, eles colocam que foi desde 1981, quando foi o marco, né, a primeira patente de estereolitografia, né, até quem depositou a patente, né, um dos pioneiros, né, dessas tecnologias. Hoje ele é o dono da 3D Systems, é uma das maiores empresas no mundo nesse mercado. Coloca-se a adolescência entre 99 e 2010, porque majoritariamente no início ali dos anos 80, 90, a tecnologia foi muito voltada para a parte de polímeros, né? E aí você usava o contexto da manufatura aditiva no contexto de um desenvolvimento de produto. Eu quero fazer um protótipo de forma rápida, eu quero validar uma função, um ponto. E aí, você nunca estava pensando no usuário final. O que ocorre a partir de 2010 é que houve um desenvolvimento muito forte das tecnologias metálicas, e aí você acaba tendo, né, uma resistência maior, resistência com relação não só à mecânica, mas às vezes à umidade, enfim. E aí começou-se a realmente observar, né, aplicações, e aí você pensar nisso no usuário final. Né? Majoritariamente, a indústria médica foi quem iniciou, apesar de ter um carro aqui, né? E logo na sequência veio a parte aeroespacial, que, sem dúvida alguma, essas duas embasaram, né, eu diria assim, o desenvolvimento dessas tecnologias. Aqui eu trago outro slide que eu acho muito interessante, falando de produtividade, só para mostrar como isso escalou rápido no tempo. Né? Aqui tem um artigo de um grupo pioneiro no Japão, lá em 2003, né? Os caras estavam trabalhando com fusão e leito de pó a laser, fazendo experimentos com 2, 4, 6 milímetros por segundo. Né? E aqui dá para ver que eles ainda não estavam tendo um resultado muito bom, né? Muito poro e tal. Se você pegar essa publicação de 2017, né? Aqui já melhorou bastante, vamos dizer assim, em termos de poro, né? E aqui você começa a ver 1, 2 metros por segundo. Né? Ou seja, em 14 anos houve uma mudança exponencial aí em termos de velocidade e, consequentemente, poxa, agora eu posso, e qualidade, né? Eu posso pensar nisso do ponto de vista do usuário final. Eu gosto muito desse quadro, que é um quadro que mostra um pouco da cadeia da parte metálica. Né? Eu tenho aqui desde fabricantes de matéria-prima, de minas, né? Pensando quem vai pegar a matéria-prima para a manufatura aditiva metálica, por exemplo, serviços, né? Birros, que eles utilizam como centro de serviço, e aí dá para ver que a Europa, Estados Unidos, né? Isso já está bem desenvolvido. Né? E aqui no Brasil, a gente ainda tem uma oportunidade muito interessante, eu diria, né? Como também uma parte da Ásia ali a se desenvolver. Tocando diretamente na parte de tecnologias, eu gosto desse quadro, apesar de ter muita informação, que é para justamente provocar, né, de quem está se deparando, dizer, manufatura aditiva é só isso. Não, manufatura aditiva é um globo de tecnologias. Aqui a gente está falando de pelo menos 7 classificações diferentes. Cada círculo desse aqui, ó, é uma tecnologia. Né? E aqui você pode ver materiais, né, por exemplo, plástico, né, aqui eu posso pensar num composto, metal, cera, e aqui eu circulei os que têm, vamos dizer assim, a tecnologia metálica. Né? Apesar de que a FDM também já tem alguns fabricantes que estão trabalhando com isso. Só para mostrar, eu tenho esse mundo, dentro desse mundo de tecnologias, esses caras aqui são os metálicos. Falando especificamente de metálicos, também só para fazer outro apanhado, né, de manufatura, vamos dizer assim, de processos aqui, tá? O binder jetting, powder metallurgy jetting, enfim, eu tenho umas tecnologias por fora, só para mostrar que são muitas, né? E eu também tenho os formatos de matéria-prima. Né? Eu tenho matéria-prima em pó, em pellet, em filamento, enfim, em arame, para mostrar que ainda dentro de um nicho, né, de metal, você ainda tem outro universo ainda maior de tecnologias. Até quem tiver interessado, AM Power é uma excelente fonte, né, uma empresa alemã, né, para que eles acompanham muito o mercado tanto de polímeros como de metais. Aqui passando rapidamente pelas tecnologias, né, eu destaco aqui o jateamento de material, trago aqui, por exemplo, né,
o Nanoparticle Jetting, né, só para destacar uma tecnologia que eu acho que é interessante, mostrando aqui em engrenagens, né, e aí a gente está pensando aqui, olha o acabamento superficial, né, sem pós-processamento, que esses caras já estão conseguindo atingir. Né, isso realmente é um diferencial muito interessante. Pensando do ponto de vista de binder jetting, né, ou seja, jateamento de aglutinante, é outra classe. Eu trago aqui alguns componentes que foram recentemente certificados pela indústria de óleo e gás, né, em Conel 718 aqui, é uma superliga de níquel. E aqui alguns exemplos de bloco de motor, né, que dá para ver até um pouco, né? Aqui eu tenho um bloco bem pequeno, né? Eu tenho um bloco médio e um bloco em escala real. Meio que para mostrar a versatilidade que você tem dentro, às vezes, do mesmo equipamento, você fazer em várias escalas diferentes o teu material. Indo para a parte de fusão em leito de pó, que sem dúvida nenhuma é a tecnologia que mais cresce hoje e está sendo implementada no mundo. Eu trago aqui dois exemplos muito fortes, né? Que uma usa o laser para fundir o material e outra usa um electron beam, né? Um feixe de elétrons. Aqui tem um exemplo mais clássico, eu diria, dessa área, que é a parte da GE Additive. Em 2016, ela comprou 2/3 desse mercado. Ela criou, a General Electric, ela criou uma empresa e comprou lá a maior fabricante de laser, na verdade, de fusão em leito de pó laser, e a maior em fusão em leito com feixe de elétrons. E ainda comprou também os caras que faziam pó dessa tecnologia, porque eles já sabiam lá em 2016 que muitas das partes dessas turbinas poderiam ser feitas por essas tecnologias. E aí outro exemplo que eu trouxe, para dizer que a gente não está tão fora disso, né? Um case, recentemente a gente ganhou já algumas publicações nas maiores revistas no mundo, né, com esse case aqui. É um trocador de calor compacto que nós fabricamos aqui, projetamos e testamos junto com a Federal de Santa Catarina para mostrar o potencial dessa tecnologia, né, dentro de um projeto com a Petrobras. Esse foi feito em 316 Outra tecnologia também de metal que é muito interessante é a parte de deposição direcionada de energia. Né? Ou seja, eu posso pensar aí já em peças maiores. Se a gente for pegar o caso dessa tecnologia aqui, ó, essa foi uma das primeiras peças metálicas certificadas pelo órgão americano de aviação. Se vocês observarem ali atrás, eu tenho uma placa, né? Vocês estão vendo minha mãozinha aqui, correto? E aí, o que os caras fizeram? Eles pegaram um filamento, né? Usaram um feixe de elétrons para depositar esse cara aqui, ó. E aí depois ele veio com a fresa. Aqui dá até para ver ainda a trajetória da fresa. E aí ele tirou aqui, né, só o que precisava, ou seja, ao invés de ele ter um bloco, né, de metal, até muita gente ainda se refere nessa tecnologia como engineering net shape. Né? Eu me aproximo daquela geometria que eu quero e aí eu vou com a fresa e retiro o material só onde eu preciso. Em alguns materiais, como titânio 6 alumínio 4 vanádio, que é essa liga aqui, essa liga é muito cara. Né? E aí, quanto menos material você perde durante a usinagem, mais interessante a aplicação de manufatura aditiva ela é. Outro exemplo de peça, né, que a gente fez nessa tecnologia foi um flange cego. Esse flange já está praticamente, acho que mais de 2 anos instalado lá em Aracaju. Foi um projeto que a gente fez com a Petrobras também. E meio para mostrar assim, olha, a gente consegue fabricar aqui no Brasil e essas peças são funcionais. Então, só para mostrar também alguns exemplos. Trazendo também, agora, indo para a parte de vantagens e aplicações, né, desde o material, aqui eu trouxe, cada coluna dessa é um tipo de pó metálico diferente. Né? Só para mostrar assim, olha, dentro das matérias-primas eu consigo ter pós, desde pós irregulares, né, como pós regulares. Olha como muda, né, aqui a esfera, e, consequentemente, isso muda também o custo. Né? O custo desse cara aqui, né, por exemplo, só quem tem patente disso aqui é uma empresa canadense. E esses pós aqui a gente está trabalhando, inclusive uma parte do meu doutorado está sendo com esses pós aqui com titânio nióbio. E aí a gente fez, né, só para vocês verem o contraste, né, a gente conseguiu peças densas com esse pó aqui, né, o H7MLDH, e nós conseguimos também peças com o mesmo nível de densidade com esse pó tão circular aqui, meio para mostrar que às vezes o formato, o tamanho da partícula, que é um dos mitos, né, desse tipo de tecnologia, ele não precisa estar tão redondo, né, vamos dizer aqui. Esse é um projeto em parceria com o IPT, a CBMM e a ACD, né, de São Paulo. Eu vou passar aqui, vocês vão ver, né, pela cadeia e vou trazer vantagens, tá? Que a gente está em materiais.
Pensando do ponto de vista de aplicação, aqui eu trago uma figurinha mostrando um DOE que nós fizemos, um projeto com titânio, nióbio e zircônio. É uma liga que tem um módulo de elasticidade mais baixo, e com isso você consegue ter um atrativo, né, pensando em osteointegração. E aí, um exemplo de DOE que a gente variou ali a potência do laser, a velocidade, e a gente está observando como é que está a produtividade, densidade, porosidade, meio que mostrando que a gente pode, né, pensar também em otimizar os parâmetros de um determinado metal, né, ou de uma determinada matéria-prima, em detrimento de dureza, de comportamento mecânico. Né? No caso aqui, a gente estava muito focado no módulo de elasticidade, por exemplo. Aqui eu trago outro exemplo de um trabalho, inclusive a gente ganhou um prêmio nesse trabalho aqui no primeiro Congresso Brasileiro de Manufatura Aditiva. Né? A gente pegou um pó atomizado a água, que essa cadeia já existe aqui no Brasil, né? E um pó atomizado a gás importado. Aqui no Brasil a gente ainda não tem fabricantes de pó metálico. E aí a gente demonstrou que, utilizando parâmetros muito próximos dos dois, a gente consegue níveis de densidade muito parecidos. E, consequentemente, a gente provavelmente, né, que é a continuação dessa pesquisa, nós chegaremos em comportamentos mecânicos muito bons. O que isso é interessante do ponto de vista do mercado nacional? Que hoje, a gente, infelizmente, quando precisa de fazer um projeto aqui, inclusive, quero 316L, como é o caso dessa liga aqui, eu tenho que pedir esse pó ou da Bélgica ou dos Estados Unidos, e a gente fica não só inerente da flutuação cambial, como também de questões de taxas, né, de importação. Ficou no canal vermelho, enfim. Isso tudo, quando a empresa vai implementar uma tecnologia dessa nova, faz uma diferença muito grande. E aí, uma vez que você já traz, né, uma matéria-prima de uma cadeia que já tem aqui, você acaba viabilizando esse tipo de aplicação. Aqui foi um exemplo também de uma aplicação, isso é uma liga de titânio nióbio, né? E a gente fez um estudo fazendo como se fosse literalmente a gente está tecendo, né, a microestrutura pela variação do escaneamento do laser. A gente testou várias estratégias e aqui é um EBSD, né? Cada cor dessa aqui eu tenho uma direção cristalina diferente. E aí a ideia aqui era a gente ver, olha, será que tem algum tipo de conjunto de parâmetros de laser e de estratégias de varredura que favorecem uma determinada direção cristalina? Só para também colocar ali outro ponto. Aqui é uma área que eu sou suspeito para falar, que quando a gente recebe um material, a gente vai desenvolver a janela de processamento dele. Né? Isso é bem comum aqui. Aqui é uma liga de alumínio. Essa é a liga de alumínio que mais se utiliza, acredito, no mundo, em termos de manufatura ativa, alumínio, silício 10 magnésio. E aí aqui a gente desenvolveu um parâmetro para que a gente pudesse, mesmo numa condição ruim, em termos de ângulo de inclinação da peça, como dá para ver aqui, né? Aqui eu tenho vários ângulos distintos, né? E aí, se você pegar aqui a referência, que foi o parâmetro que a máquina nos deu, né, o fabricante da máquina, quando chega em determinados ângulos aqui, esse parâmetro você vê que ele fica muito rugoso. Né? E aqui a gente conseguiu um parâmetro que ele ainda consegue se comportar bem. O que é que isso tem a ver com otimização topológica? Né? Quando a gente está desenvolvendo, né, um parâmetro e eu consigo ângulos diferentes, existe uma restrição dentro de manufatura aditiva, que é o ângulo de overhang, que é o ângulo onde a partir dele eu vou precisar de estrutura de suporte. Quando eu consigo minimizar esse cara, né, quando eu praticamente não preciso de estrutura de suporte, eu acabo dando muita liberdade para o meu algoritmo de otimização topológica. E aí eu consigo acessar topologia sem estrutura de suporte, que antes eu só acessaria se eu tivesse estrutura de suporte. Isso melhora muito o acabamento superficial da peça e, consequentemente, diminui as etapas de pós-processamento, quando eu termino a fabricação. Aqui eu trago só algumas imagens que eu acho interessante, pensando em projeto, né, que hoje a gente vê muita gente aqui na fila das impressoras 3D, né? Isso é normal, né? A gente, mesmo eu tentando, vamos dizer assim, estar vacinado com relação a isso, a gente vê uma tecnologia nova, né? A gente literalmente brilha os olhos para a tecnologia, a gente acaba esquecendo do que é o projeto para a manufatura aditiva. Né? E aí, isso na realidade foi o que me despertou, né, me aprofundar mais, porque eu via que com a manufatura aditiva eu conseguia fazer coisas que antes não era possível fazer, por exemplo, com usinagem ou com microfundição.
E aí eu trago aqui alguns exemplos disso. Isso foi um case que a gente fez com a Altair no Brasil, quando eles estavam lançando aqui ainda o Spire, né? Foi em 2016, se eu não me engano, isso. Isso é um suporte, né, feito otimização topológica, feito com Titânio 6.4, uma liga muito utilizada no mercado aeroespacial. E aqui alguns exemplos de células estruturais, só para demonstrar a potencialidade dessas técnicas, né? Essa que é uma geometria que é muito forte isso, mas eu não consigo fazer isso se não for por manufatura aditiva, né? E eu posso tentar usar qualquer outra coisa que eu não vou conseguir. Mas se vocês pensarem, esses cubos têm a mesma dimensão de lado, só que a célula dele, eu consigo variar alguns pontos geométricos. E aí a gente está pensando do ponto de vista de comportamento mecânico, né? Como é que eu posso funcionalizar o meu comportamento mecânico macro da minha estrutura, uma vez que agora eu consigo fabricar esses tipos de estrutura. Isso é muito, muito interessante. Aqui um exemplo de projeto, né, de um suporte de feixe de mola feito por otimização topológica, também junto com a Altair lá em 2017. A gente levou isso para um evento lá da SAI Brasil, né, mostrando desde a etapa do Inspire, fizemos aqui a nuvem de pontos, a modelagem pelo SolidWorks, depois o projeto no Magix, a fabricação, a retirada das estruturas de suporte e a documentação. Dentro desse mesmo contexto de fazer geometrias complexas, né, a gente pode entrar no mundo de moldes de injeção, né? Isso realmente tem um potencial muito forte. E a gente mostra aqui um caso de aplicação que a gente fez para uma ferramentaria aqui de Joinville, que a gente saiu do conceito de canais e fomos para bolsões térmicos, né? Eles precisavam de um molde que ficasse muito tempo quente. E foi por meio desses conceitos que a gente conseguiu aplicar a manufatura aditiva, né? Imaginem, aqui eu não posso mostrar muito porque isso foi uma exigência do cliente, né? Mas só para vocês entenderem quão complexa é essa estrutura aqui interna, né? Dos bolsões desse molde. Pensando do ponto de vista de aplicação, o caso do trocador de calor, né? Desde o projeto, o planejamento, aqui a gente faz alguns testemunhos para que a gente possa avaliar essa fabricação depois em termos de integridade. As etapas depois de usinagem, tratamento térmico e uma imagem do trocador um pouco antes dele entrar na bancada de testes aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu trago aqui outros exemplos de revestimento, né, que também tem tudo a ver com manufatura aditiva. Aqui a gente está depositando uma válvula borboleta, né, a gente pode, por exemplo, se eu não estou enganado, a gente estava usando aqui o Inconel 625, né, eu posso usar o meu material que ele tem uma alta resistência à temperatura e comportamento mecânico, aonde ele realmente precisa, né? Eu não preciso ter toda a minha peça feita por um material tão caro. Eu posso utilizar esse material aonde ele realmente precisa estar. E aqui um exemplo, né, do flange, onde a gente também, a parte de otimização de ciclos térmicos, né, porque a gente também acaba, como a gente tem um histórico térmico diferente dos métodos de manufatura aditiva para os convencionais, vamos dizer assim, como enfim, desde usinagem como fundição também. Você acaba também tendo uma microestrutura ao final do processo diferente. Aí você não pode usar os mesmos ciclos de tratamento térmico. Você acaba tendo que desenvolver novos ciclos para você chegar naquele ponto que você entende que ali você pode ter um comportamento mecânico. Aqui eu trago, pensando no fluxo, né, alguns tipos de análise estrutural, aqui análises destrutivas, né, que a gente cortou aqui, isso foi um olhar de um cardan, em que o cliente queria avaliar essa parte de manufatura aditiva aplicada para um determinado componente que eles queriam, né, só para mostrar em todas as etapas. Isso daqui foi um difusor para um queimador lá do CTA de São Paulo, né? Isso é um projeto muito interessante, né? Eu não sei especificamente qual foi o lançador, mas isso aqui só para mostrar, né? Aqui a gente fez uma tomografia dele, né, para mostrar se tinha alguns defeitos ou não. Esse aqui, já pensando na parte de análise dimensional, né, aqui foi um suporte de um projeto Brasil-Suécia que a gente fez com a Saab. A Saab foi a empresa que fabricou os caças Gripen aqui para o Brasil, e a gente fez esse case com eles, né, meio que mostrando todo o fluxo, desde a parte de desenvolvimento de parâmetros até o projeto, né, e aqui a gente está fazendo a etapa de análise dimensional com o braço de medir por coordenadas e um interferômetro a laser, né, para a gente não, como a geometria é muito complexa,
Inclusive, o Clídio deve estar adorando ver isso, que eu descobri essa tecnologia por meio da dissertação do Clídio, né, em que o fato de você não ter condições, às vezes, de tocar em algumas regiões, o interferômetro a laser ele é fundamental para que você consiga depois fazer o teu comparativo entre o CAD e a peça feita. E aí eu já vou logo aqui para os estudos de caso. Aqui eu trago um estudo de caso de um conjunto de válvula que a gente fabricou durante esse ano para a Petrobras, né? A gente fez praticamente todas as peças dele, isso é o corpo A, sendo feito por deposição direcionada de energia. E aí a peça ao final, né? Aí o corpo B, eu vou tentar dar umas puladas aqui. Aqui a gente já está fazendo o acionador da válvula por fusão em leito de pó. Essa imagem é bem legal, ó. Dá para mostrar aqui, né, o original do feito por manufatura aditiva, né? É difícil você conseguir distinguir aqui quem é quem, só para mostrar que realmente é viável. Aí a fabricação de obturador, isso já é o final da fabricação, tá? Quando a gente está tirando a peça ali do leito de pó. Isso é o obturador do tipo esfera. Aqui as sedes da válvula, para mostrar o acabamento, né? Aqui a deposição que a gente fez das sedes. E aí, ao final, né, para mostrar que a válvula está funcional. Né? Vou tentar me adiantar aqui para a gente conseguir cumprir no tempo. Aqui a gente pegou um dos componentes e mostrou detalhadamente como é que está todo o fluxo. Tá? Ou seja, a gente está vindo desde o escaneamento, né? Eu não tenho um projeto, né? Que isso é bem comum, infelizmente, os caras não terem um projeto. Faço o projeto, planejamento, manufatura aditiva, pós-processamento e teste e inspeção. Aqui ele está fazendo o escaneamento pelo braço. A gente desenvolveu um método, né? Que algumas peças elas estão literalmente danificadas. Por meio da nuvem de pontos, né? É feito um tratamento e aí uma modelagem para você ter o teu 3D. Aí já é ele no software de planejamento, né? Você fazer o CAN, em azul as estruturas de suporte, a fabricação em si, por manufatura aditiva. E aí a etapa de usinagem, né? Que é feito. E aí, ao final da fabricação, os componentes já feitos e os subconjuntos. Para fechar, né, e a gente cumprir o tempo aqui, vou só comentar aqui rapidinho um estudo de caso, né, que a gente sai do projeto e nós vamos até a inspeção. E qual é o grande interesse aqui? É a gente, entre projeto e manufatura, a gente tem uma etapa, né, se eu tiver um problema aqui, eu tenho que perder tempo e dinheiro, né, com isso. A etapa de você trazer a parte de simulação para isso. Eu não vou entrar em detalhes, mas isso eu posso disponibilizar aqui a apresentação depois, né, mostrando o passo a passo dessa metodologia. Mas imagine que a gente sai de um componente, né, que a gente já faz o 3D dele pensando em requisitos de projeto, de montagem e fluxo de manufatura. A gente passa por uma etapa de planejamento disso, tudo virtual. A gente já planeja a parte de análise dimensional entre essas etapas para ver, por exemplo, qual a influência do tratamento térmico, qual a influência da etapa de usinagem, né, entre um e outro. Depois disso, a gente vai literalmente para a parte de simulação. Aqui eu trouxe algumas etapas, no caso de um inserto de molde de injeção, que a gente pode simular a etapa de manufatura aditiva, a gente pode simular a etapa de usinagem, por exemplo, como também a gente pode também simular a parte de injeção. Né? E aí, uma vez que eu tenho esse ciclo aqui já otimizado, eu determino quais são ou qual é o único conjunto que eu vou fabricar. E eu parto para o detalhamento desse cara.
Aqui é uma etapa que é muito interessante, pelo menos foi nova para mim, que era você calibrar o teu modelo matemático do ponto de vista de tensões residuais para você simular a etapa de manufatura aditiva. E aqui é uma forma, né, um método por meio de cantilevers que você avalia a deformação desse cara, você usa os mesmos parâmetros, e aí por meio desse tipo de fabricação, você consegue experimentalmente pelas dimensões colocar isso e o próprio algoritmo ele vai fazer essa otimização para fazer essa calibração do modelo matemático. Com isso, o que é interessante? Ao invés de eu fazer várias peças diferentes, imagine o custo de matéria-prima, de hora-máquina, eu já determino mais ou menos quais são as melhores orientações da peça. Se é melhor fazer ela deitada, em pé, qual é a melhor estrutura de suporte que eu posso fazer, né? Aqui a gente pode ver, em cada etapa, né, de pós-processamento, eu fiz a peça por fusão em leito de pó, beleza. Depois da remoção dela pelo substrato, depois da remoção das estruturas de suporte, eu tenho tanto o campo de tensões residuais como de deslocamentos. Qual é a melhor orientação? É melhor fazer ela nessa orientação vertical ou deitada, né? Aqui a gente viu, poxa, aqui eu tenho um nível de deslocamento muito mais baixo, e essa região a gente precisava usinar depois. Ou seja, eu posso ter um baixo nível de material de suporte, né? Como eu também posso ter um baixo nível de sobremetal. Além disso, eu ainda tenho um número menor de camadas, né? Muito provavelmente essa peça vai ser feita de forma mais rápida do que essa peça daqui. Uma vez feito esse contexto, eu posso variar vários tipos de conceito, né? Um conceito A, B, C, D. Beleza, eu posso validar eles virtualmente. Eles atendem às questões de projeto e montagem, atendem às questões de manufatura e inspeção. Não adianta só pensar na manufatura, tem que pensar na inspeção. Como é que está a produtividade desse componente, né? E a análise de custo pelo software de otimização, por exemplo, né? Em termos de injeção. E aí, no final, você já pode ter um filtro, né, muito interessante do ponto de vista desse conceito. Uma vez que eu congelei esse cara, eu vou literalmente para a fabricação, né, que eu coloco esse material, né, eu faço o planejamento dele para fabricar por fusão em leito de pó. Aqui um exemplo dele com CAD, né, como fabricado o CAD. Depois disso, eu faço uma digitalização e aí começo a fazer os meus comparativos para avaliar. Né? Aqui eu tenho uma escala que a gente determinou ali, que são 2/10, como sendo um padrão, e aí você começa a fazer, por meio dessas variáveis de cores, né, essas comparações das várias etapas. E aí a gente vai, beleza, depois saiu da máquina, agora depois do tratamento térmico. Já dá para ver que, mesmo sem fazer nenhum tipo de usinagem, né, ela já vai voltando, né, vamos dizer assim, para aquele regime que a gente acha interessante para esse caso. E aí, quando a gente vai para a usinagem, né, a gente usinou nela, esse é um dos poucos equipamentos que tem aqui no Brasil, né, para fazer micro-usinagem em 5 eixos. E aí é muito fácil chegar, né, nessa dimensão, por isso o Campo Verde, a gente está falando assim, de uma máquina que ela trabalha na casa de micrometros, né, e não em decímetros como está aqui. E aí, só para a gente contextualizar a importância disso, né? A importância de você utilizar dentro da tua cadeia de desenvolvimento de produto, né, as etapas de simulação para que você não fique errando tanto, né, e, consequentemente, você economize bastante. Quem estiver interessado nesse material, né, enfim, nessa temática, uma das sugestões é o livro de manufatura aditiva do professor da UTFPR, o Neri Volpato. Ele, inclusive, lançou esse livro aqui em Joinville, na época do COBEF, em 2017. E a gente também aqui, né, tem prestado, né, uma imersão, pode ser tanto virtual como também presencial, no curso de manufatura aditiva aplicada, em que a gente aborda diversas técnicas, né, e junto ao Instituto. Fica aqui o meu muito obrigado, né, e representar bem aqui todo o time do Instituto Senai de Inovação, e também um convite de vocês, né, espero que a gente, enfim, comece a trocar algumas figurinhas aí por meio dessa apresentação. Tá? Fica os meus contatos e o meu muitíssimo obrigado. Parabéns, Henrique. Fenomenal sua apresentação. A gente vê que a tecnologia realmente ela está próxima da gente e muito além do que a gente imagina, né? O campo de aplicação de vocês, o quão aprofundado vocês estão. Fiz algumas marcações aqui de questionamento, mas eu posso perguntar depois, fique tranquilo. Mas surgiu muita curiosidade por minha parte, acredito para as outras pessoas também. Tranquilo? Muito obrigado pelo seu empenho, pelo seu discurso aí mostrando essa nova tendência, essa nossa nova tecnologia. Tranquilo?
Gostaria de chamar o João Lucas, engenheiro João Lucas, aqui da nossa Dura Metal, um pouquinho mais próximo da gente, né? Não tão distante do Brasil, aqui na nossa região que chove menos, um pouco mais quente, né? E, João Lucas, à vontade aí no compartilhamento com a palavra. Certo, professor. Vou ligar a câmera aqui rapidinho só para me apresentar. Eu sou o João Lucas, né, como o professor André mencionou. Durante a apresentação, minha câmera vai ficar desligada, estou com um problema de conexão, mas de antemão eu queria agradecer aí a todo mundo que está presente, aos professores pelo convite, ao Henrique, aos colegas de trabalho. Eu vou apresentar um exemplo do uso aliado da simulação computacional de fundição com manufatura aditiva, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Só complementando o João aqui, o João ele está em show de fábrica no momento, né? Muito obrigado aí por disponibilizar esse pouco do seu tempo aí, que ele está em horário de trabalho aí agora, mas se destinou aí para compartilhar com a gente. Agradecer a gestão aqui da Dura Metal, que gentilmente, através do sim do João, pôde abrilhantar esse momento, né, conosco. Você já vê minha tela? Sim, tranquilo. Então, gente, mais uma vez obrigado. A apresentação aqui vai ser um case mesmo, vou mostrar um exemplo do uso aliado de simulação computacional à manufatura aditiva. Antes eu gostaria de me apresentar, eu sou engenheiro metalúrgico formado pela UFC, sou especialista em engenharia de produção e engenharia de qualidade, e desde 2019 trabalho na Dura Metal, entrei através do programa Trainee, e venho sendo formado pela Dura Metal desde então, tá? Foi uma empresa que me abriu várias portas, me apresentou muitas possibilidades e agregou muito na minha formação. Então, deixo meu agradecimento aqui à Dura Metal e vou começar a apresentação. Então, eu não vou mostrar hoje os detalhes de preparação de simulação, como que se desenvolve a geometria, como que a gente constrói malha, como que a gente parametriza, quais que são os módulos de otimização. Eu não vou entrar nesse assunto. Eu vou comentar a respeito de um método para correlacionar problemas reais com a simulação computacional e de forma simples a gente conseguir resolver problemas complexos na indústria, tá? Então eu parto de algumas perguntas aqui e alguns passos. Antes de tudo, a gente precisa ter claro o que nós desejamos obter, o que pode ser mudado no projeto, quais são os graus de liberdade que o projeto permite, quais os critérios de qualidade são relevantes e de que formas podem ser atingidos, podem ser medidos, ou seja, de que forma que a gente vai avaliar se um determinado resultado ele atinge os critérios de qualidade e quais são esses critérios de qualidade, como reduzir o esforço durante o desenvolvimento, há métodos de você reduzir o esforço e conseguir a resposta, a solução em menos tempo possível. Após essas perguntas, nós realizamos as simulações, avaliamos então o resultado, e como que avalia esse resultado, essa solução? Ela é eficaz, ela satisfaz os requisitos de qualidade e de custo? Ela atende? Caso atenda, após todos esses passos, nós realizamos a impressão do protótipo otimizado, via manufatura aditiva, como já foi exposto, e validamos o processo. Então, gente, para familiarizar vocês, aqui é um cubo de roda, em cima, e aqui é todo o sistema de canais que a gente precisa ter para preencher esse cubo de roda. Então ele é constituído por uma série de componentes aqui. Para ficar mais claro, exemplificando o enchimento dele, o metal ele entra por esse lugar e preenche ali a cavidade do molde que está vazia, certo? Vai preenchendo aqui de metal até completar a peça, né? Então, basicamente, é constituído por um canal de descida, tem algumas outras partes aqui do canal, possui um maçalote nesse caso. Vou explicar mais para frente do que se trata. Bem, o problema que eu vou apresentar para vocês se tratava de um produto que ele apresentava duas descontinuidades internas. Você pode ver aqui pela minha setinha, ó, do lado esquerdo e do lado direito. Então, para realizar esse estudo, né, para mitigar esse defeito que nós tínhamos, foi realizado um estudo utilizando a metodologia de design de experimentos, que ela existe dentro da otimização do Magma Soft,
para desenvolver um sistema adequado para melhorar a sanidade interna de peças fundidas com o maior rendimento metálico possível. O que consiste essa metodologia, né, o DOE? Ela realiza diversas simulações nas quais os parâmetros geométricos, ou seja, eu posso variar esse reservatório de metal que fica aqui no meio, ou de processo, dentro de faixas estabelecidas, eu determino quais que são as faixas, e ele faz essa simulação de forma combinada, entre vários parâmetros de processo. Eu digo para o software quais que são os meus critérios de qualidade. Nesse projeto, meu critério de qualidade era reduzir essa descontinuidade interna, me dando o maior rendimento metálico possível. O que eu quero dizer com isso? Eu quero fazer a mesma peça com menos metal aqui nos canais. Quero ter um sistema de alimentação e de enchimento leve, para eu gastar menos metal, mas uma peça de qualidade. E, aliado a isso, uma peça livre de descontinuidade. Né? Então, o primeiro estudo que a gente fez envolveu essa geometria interna. A gente coloca algumas geometrias, parametriza essas geometrias, o software vai encontrar a melhor condição. A melhor condição que foi apresentada nos deu um rendimento metálico de quase 75%, um aumento de rendimento metálico, e apresentou um menor nível de porosidade. Então, a porosidade que estava na esquerda, que a gente chama de rechupe primário, nesse estudo, ela foi eliminada, foi mitigada, e a porosidade da direita não. Por quê? Porque essa porosidade se trata de uma porosidade que você mitiga por ajuste de parâmetro de processo. E a gente fez uma segunda rodada aí de experimentos. Né? Então a gente chega para o software e diz o seguinte, eu sei que carbono é relevante, ele tem um efeito sobre aquela descontinuidade, eu sei que silício é importante, eu sei que temperatura é importante. Eu quero que você varie cada um deles nesses limites e me dê o melhor resultado, a menor porosidade possível. De forma autônoma, o software vai fazer. Ele vai pegar carbono alto, silício baixo, carbono baixo, silício baixo, carbono alto, silício alto, variando com temperatura. Vai fazer tudo isso. No final, vai me dar de novo a melhor condição. Qual que foi a melhor condição de projeto? Nesse design aqui, que está com esse parâmetro de processo, você tem o menor índice de descontinuidade, de vazio possível. Ele também te dá um parâmetro de efeito. Além de você resolver o problema, você aprende. Quanto maior a inclinação aqui, maior o efeito tem sobre aquele resultado, né? Que no nosso caso é a descontinuidade, o rechupe. Então, o que a gente aprendeu aqui? Que o carbono, quanto maior o rechupe. Temperatura, quanto maior o rechupe. E o silício também. Então, a gente aprende dessa forma para utilizar em outros projetos. E, na conclusão, nós temos isso. A gente tinha uma condição inicial, fez uma primeira rodada de otimização, eliminou uma descontinuidade. Fez uma segunda rodada, eliminou a segunda. Foi basicamente isso o projeto. Ok, mas como que a gente desenha aquele formato, com todas as características geométricas, os perfis, os raios, de forma fidedigna, para que nós não tenhamos impacto e suja a descontinuidade? Nós utilizamos a manufatura aditiva. Nós fazemos a impressão desse sistema que foi otimizado na impressora, e nesse momento nós temos alguns cuidados a ser considerados, né, na preparação, como que vai ser construído, com a definição dos parâmetros de impressão, de preenchimento do modelo. Nesse caso aqui, ele é aquele reservatório de metal massalótico que fica dentro da peça, para compensar aqueles vazios. Nós utilizamos essa tecnologia para desenvolver os sistemas otimizados. Nós podemos fazer essa impressão de forma total ou parcial. Se for um sistema muito grande que está além da capacidade da nossa impressora, né, nós podemos fazer ele bipartido, dessa forma aqui. E pode ser feito de forma direta ou indireta. A direta nós colocamos direto no modelo, já para fazer peça. E na indireta nós fazemos um molde aqui, para preencher de resina ou qualquer outra coisa para colocar no modelo também. Aqui mais detalhes da construção. Então, basicamente, através do uso aliado, né, da simulação computacional de fundição, da manufatura aditiva, do design de experimentos, nós conseguimos reduzir o tempo da avaliação do resultado. Ou seja, para fazer um teste desse, uma peça fundida, imagina para cada design daqueles que eu falei, foram mais de 30 designs rodados. Para cada um daqueles, nós teríamos que demandar aí 5 dias
para ter um resultado. Enquanto que para fazer essas simulações eu levo cerca de 3 horas. Então eu consigo ter uma resposta mais rápida, certo? O segundo ponto, a redução do tempo de construção de canais Massalotes. Esse canal em Massalote, quando não impresso de forma na impressora, ele é feito de forma manual. Então, por muitas vezes, alguma característica da forma mesmo da peça, daquele canal do Massalote, não é atendida, não é feita da melhor forma possível e leva muito tempo, né? Leva de 5 dias em média. Enquanto que para fazer uma impressão aqui na impressora e fazer a instalação leva 1 dia. A manufatura aditiva, ela entrega também uma alta precisão dimensional do canal Massalote impresso, como eu já falei para vocês, um ganho de custo na realização de teste, ou seja, em vez de partir para testes de tentativa e erro, vou aumentar um pouco o volume, vou aumentar a altura, vou afastar a peça, vou mudar de 6 para 5 milímetros, enfim, qualquer dessas questões, eu faço um design de experimentos, onde o software de forma autônoma vai combinar todos os parâmetros e me dar o melhor resultado possível. Também me dá maior autonomia para desenvolver designs complexos, ou seja, um design muito, muito complexo e arrojado consigo fazer através da impressão e me entrega uma maior qualidade aliada ao menor custo. Para fazer essa otimização, eu falei para o software, você vai me dar a menor porosidade, a menor descontinuidade interna, com o menor custo, ou seja, com maior rendimento metálico. Eu quero um canal pequenininho, um Massalote pequeno que me dê o melhor resultado. Então, é basicamente isso, tá? Muito obrigado pelo convite mais uma vez, tá aqui o meu contato. E é isso, gente. Estou à disposição aí para conversar. Obrigado, João Lucas. Eu fico aqui lisonjeado em nome da Unifor, assim como o Centro de Ciência e Tecnologia como um todo, e feliz de ver diversas aplicações em campos assim tão latentes, né? Que no primeiro momento, Henrique e Lucas, a gente pode pensar assim, puxa, o quão distante a academia está disso, mas ao mesmo tempo, vendo as aplicações industriais, trazendo as novas matrizes curriculares, quão próximo a gente pode estar disso, né? Tá tendo um ruídozinho aqui para mim no retorno, não sei se sou eu, só um minuto. Melhorou? Pronto. E aí, Henrique e João Lucas, o que eu fico satisfeito é que não nessa terminologia ou não nesses conceitos tão bem disseminados aqui, mas nas novas propostas curriculares do MEC, nós temos uma disciplina específica, toda reformulada, toda validada, vamos assim dizer, escrita a várias mãos, né? Pensando nessas novas metodologias. Ela vai se chamar, no primeiro momento, processos de fabricação por remoção e adição de materiais. E aí vamos tentar unir, agregar ali usinagem, seja convencional, seja comando numérico computadorizado, o LIP, que é o nosso laboratório de inovação e prototipagem, para tentar trazer e agregar valor a essa nova formação desses engenheiros em formação, né? Eu fico muito feliz aqui no casamento, nessas oportunidades que temos de trazer e diminuir essa lacuna existente aqui entre academia e indústria. Muito obrigado. Gostaria de agradecer também ao Henrique, ao João Lucas, por mostrarem para nós que é uma tecnologia nacional, né? Estamos dentro do nosso país, trabalhando de uma forma colaborativa entre regiões. A gente vê que é uma cultura que está sendo disseminada e, querendo ou não, a indústria também está confiante nisso, né? Ela está acreditando, tanto no caso que o Henrique nos passou, como que o João Lucas demonstrou, não é teoria, né? Não é conceito, é aplicação, é o dia a dia, é o que nossos alunos, nossos egressos vão se deparar aí quando chegarem lá ao chão de fábrica, ao campo de trabalho, né, tão sonhado aí. Ao Henrique, ao João Lucas, muito obrigado aí pela exposição e pela também trazer e enriquecer nossa tarde, nossa noite aí com esses dados, informações muito relevantes. Só gostaria de fazer 2 perguntas, a gente vai abrir aqui agora um momento aí rapidinho, nosso tempo ele excedeu um pouquinho, nem tanto, a gente achou que ia exceder mais, mas está tranquilo. Caso alguém tenha algum questionamento, alguma dúvida, algum comentário, acho muito pertinente, temos vários participantes aqui de altas patentes e relevância aqui, tanto para todos nós professores, como docentes e alunos também que fomos. Só perguntar aqui para o Henrique, hoje, Henrique, o principal software CAD de vocês é o SolidWorks mesmo? Como que seria? Cara, essa é uma pergunta
eu sou suspeito para falar dessa pergunta, porque imagina, como a gente está dentro do Instituto de Pesquisa Aplicada, né? E a gente trabalha e atende, a gente atende desde uma empresa que ela ainda é uma startup, sei lá, são 5 pessoas, a as maiores empresas, Vale, Petrobras, Embraer, né? E aí a gente não pode ter um software, entendeu? Tá. E para mim isso é muito legal, porque eu diria que uma das coisas que me fascinaram muito entrar no mundo da manufatura aditiva foi essa. Eu já modelava por superfícies, por sólidos, enfim, coisas complexas, né? E principalmente a parte, por exemplo, de biomodelos, né? Que você vai para uma parte mais humana ali, e acho que também o lance da otimização topológica me fascinaram. Você não pode ficar preso a uma ferramenta. Tá. Né? E aí, hoje a gente tem aqui, basicamente, o SolidWorks, o Rhinoceros, o NX, o Fusion, tá. E não sei se vocês estão familiarizados, mas o OnShape, né? Cara, é coisa linda demais, assim. Dê uma olhada depois nessa ferramenta. Ela funciona pelo browser. E é um grupo que saiu da SolidWorks, eles fundaram essa empresa. E a ideia é... A PTC, eu acho que comprou essa empresa ano passado, mais ou menos. E é muito interessante, muito, muito interessante. Mas, assim, respondendo diretamente, eu não posso ter uma ferramenta. Entendi, entendo perfeitamente. Ao João, só fazer um questionamento também, João. Queria só que você colocasse para a gente em questão da aceitação da indústria com essa proposta da manufatura, né? Se você teve algum receio quando vocês colocaram a possibilidade, tanto na simulação computacional, como colocar uma tecnologia, talvez não tão difundida ainda, para ser aplicada numa indústria que trabalha ali num processo contínuo, né? Que tem metas, prazos, vamos falar assim, uma produtividade com tempo, prazo, tudo definido, né? Houve alguma resistência, alguma aceitação fácil, só nesse ponto de vista também? Sim. Esse método que eu mostrei para vocês, a gente foi desenvolvendo à medida que os problemas foram aparecendo, né? Então, cada desafio que a gente encontrou nos entregou um aprendizado. E eu acho que nesse sentido, a aceitação foi branda, sabe? Foi tranquila, porque ela entregou condição para a gente fazer o que a gente não conseguia fazer, entendeu? Conseguir um resultado, por exemplo, como esse que eu mostrei para vocês, de otimizar um projeto, de conseguir a melhor condição possível, e reproduzir aquela condição de uma forma muito exata, com alta exatidão, né? A redução de custos é clara e é rápida, né? Legal. Esse é o principal, foi uma das coisas mais marcantes, né, na sua apresentação. Os 2 pontos marcantes, né, do João Lucas, a redução dos prazos, né, quando você vê ali os ganhos, né, que a indústria teve, que muitas vezes parecem irreais, mas são realísticos, né, e uma coisa muito interessante, um ponto de vista que o Henrique trouxe para a gente gente sair um pouco das pessoas ainda pensarem, né, que a manufatura é somente aquela impressora 3D a plástico, né, não é mais somente aquele pequeno mundo, assim, não, é uma coisa muito mais ampla, é uma coisa muito mais difundida, aplicada, que já está há anos no mercado. Ele mostrou ali até as fases, né, de jovem, adolescente, já um pouco mais maduro, mas, querendo ou não, é uma coisa muito mais ampla do que todos nós estamos mentalmente associados, né, a manufatura aditiva, impressora 3D, aquele nosso ciclo talvez um pouco mais viciado. Tranquilo? Muito obrigado aos dois e parabéns pelas apresentações e palavras. Professor Clídio? Eu fiquei muito feliz também, aí eu vou puxar aqui para o meu lado agora, é claro, da metrologia, né? A importância desse casamento com as tecnologias aqui apresentadas, né? Um fala de precisão, outro fala de exatidão, um fala de controle dimensional, um fala de controle de qualidade, e a metrologia tem esse olhar, esse enquanto qualidade, o primeiro olhar do cliente dentro da própria empresa, dentro da instalação em que ela está inserida, né? O quão próximo daquele nominal ou do dimensional, ou daquilo que é tido como valor teórico de referência. O professor Henrique, o João mostraram ali, talvez de uma forma rápida, uma espécie de mapa de cores, e a gente tem dentro de um controle dimensional ou tolerância as especificações,
e me encanta, assim, me brilha os olhos, que eu vejo um pouquinho do que eu estudei em Floripa sendo aplicado nessa tecnologia de medição sem contato, né? Muito bacana. Vou abrir aqui para ver se tem algum colega que queira fazer alguma pergunta. Eu tenho uma pergunta para fazer para o João, já vou logo abrindo aí a brincadeira. João, eu fiquei muito curioso ali, né? Até você comentou assim, eu não vou falar nada da parte de preparação, né, dos modelos ali, com relação... e também, aí, como o Cleide falou, né, puxando um pouco para a minha sardinha ali, eu fiz o meu mestrado na área de ciência computacional, vamos dizer assim, análise de projeto mecânico. Vocês fazem ali algum tipo de análise de convergência para a questão da malha? Porque eu fiquei muito curioso que, pelo que eu entendi ali, vocês estão mudando, né, a composição química, né, e vocês têm ali umas faixas, né? Esse material, por exemplo, né, ele vai ter lá um percentual máximo e mínimo de carbono, de silício, enfim. Isso provavelmente está em norma e tal, mas eu fiquei muito curioso de saber assim, que tipos de análise de convergência são realizados, porque como você está alterando, né, as dimensões, você pode ter ali, né, problemas de singularidade, enfim, problemas de malha, né, erros relacionados a próprio formato da malha, e isso às vezes pode acontecer em um determinado espaço amostral, né, vamos dizer assim, dentro do teu DOE, né, mas às vezes em outros não, né, e aí você pode estar tendo meio como se fosse teu resultado mascarado, né, por conta de um problema que às vezes não é real e numérico, né? Pode comentar um pouco sobre isso, por favor? Sim, eu posso. O Magma, que é o software que eu uso, né, para fazer a simulação, ele possui um módulo para construção de malha. Então, cada componente do sistema fundido, ele possui uma característica de cálculo matemático mesmo, termodinâmico, né? Como é que o metal vai escoar, como é que ele vai solidificar. Então, cada componente tem um comportamento, o software já prevê isso. Então, para o canal de distribuição e canal de descida, eu coloco ele numa configuração X. Ele é o runner, ele tem essa configuração. A peça tem uma segunda configuração, o massa lote tem uma terceira configuração. E aí eu vou parametrizar uma malha para cada um. E além disso, o software também me entrega um resultado de qualidade de malha. Ele vai me dizer o seguinte: olha, a malha que você construiu para esse componente, ela não está adequada, e aí ela tem algumas regras. Não está adequada porque tem uma espessura de parede aqui, tem que ter pelo menos três malhas, e você não está atendendo isso. Tem uma regra de 1 por 3, você não pode ter uma dimensão em 3 em outra, porque você vai quebrar a transferência de informação naquele ponto. Ele dá um erro chamado blocked nessa hora. E aí ele te dá algumas ferramentas para você conseguir evitar esse tipo de problema, entendeu? Então é um software assim excelente, muito bem construído e que tem ajudado bastante a gente, sabe? Quando você domina o uso dele, as possibilidades são muitas. Eu trouxe para vocês só a parte aqui de porosidade, de fração líquida, né? Mas eu consigo avaliar a propriedade mecânica, consigo avaliar como é que ele vai solidificar, consigo avaliar se ele vai erodir o molde, consigo botar uma malha no molde e saber se o metal vai arrancar algum pedaço do molde, consigo avaliar a turbulência do metal. Então, são muitas as possibilidades e é uma pergunta pertinente, viu, Henrique? É de se questionar mesmo, mas é nessa pegada aí que eu te disse. Sim, não. Excelente. Muito obrigado. Muito obrigado. Nada, cara. Eu tenho outras perguntas aí, mas acho que alguém levantou a mão aí. Vamos dar vez para o colega. Isso. Alexandre, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Ô, João, no caso aí, o software, ele reconhece cada componente do sistema fundido e já te dá a melhor condição de malha, é isso? A cada parte do sistema, ele te mostra como é melhor formar essa malha. Não é uma situação que tu precisa buscar parametrizar, já é um default do software, é isso? Não é. Eu tenho que construir a malha, só que é o seguinte, para cada condição, para cada material, por exemplo, eu digo que o canal de descida é o ID1, é um material determinado. Eu digo que o corpo da peça é outro ID.
Eu digo que o massa lote é um terceiro ID. Cada um, eu vou construir a malha, e aí, seguindo aquele ID que ele foi construído, ele tem algumas regras de qualidade de construção de malha, entendeu? Porque entenda que para o software, o cálculo, por exemplo, de velocidade de metal de um canal de descida é diferente do cálculo de velocidade de metal da peça fundida. E ele tem que entender o que é canal de descida e o que é peça fundida. Aí é nesse sentido que eu digo para ele o que é cada componente, construir a malha, e o próprio software me dá uma preliminar, uma resposta se a malha que eu construí está adequada ou não. Além disso, é importante também a gente trabalhar com a malha otimizada, porque para evitar qualquer problema, eu vou colocar a malha mais refinada possível, vou deixar aqui uma malha fina. Isso é um problema também, porque aí aquele tempo de 3 horas de simulação vai pular para 60 horas, certo? E aí aquele ganho que eu tive de tempo que o professor André comentou vai para o lixo, né? Não acontece. Tá claro? Beleza, show. Maravilha, João. Alexandre. Professor Henrique, mais algum questionamento? Cara, eu fiquei muito curioso, João, na tua apresentação ali, de pensar assim, que uma das coisas que justificou assim, o uso, né, de FDM ali para poder fabricar a peça, porque às vezes é complicado para o cara chegar, né, tu rodou várias simulações, e aí às vezes tu variou ali 1 milímetro, né, na espessura de uma parede, quando o cara vai montar o molde, pô, o cara perdeu aquele 1 milímetro, deu uma escorregada ali na hora, enfim, não deu certo. Eu fiquei muito curioso, eu não conheço hoje toda a gama de produtos, né, da Dura Metal, mas eu fiquei pensando, que você comentou, né, às vezes eu não consigo fabricar na impressora que a gente tem o molde, né, seja direto ou indireto, como você colocou, e eu fatio esses caras, né, eu meio que divido eles em parte, depois eu faço a união ali. Não sei se você usa ABS ali, né, a velho cordãozinho de solda. A gente usa ABS aqui. e, Exatamente. e a velha acetona para juntar as peças e tal. Mas a minha pergunta é mais no sentido de entender, assim, hoje, né, se vocês tivessem uma demanda de uma peça muito grande, eu não sei questão de molde, né? Aqui, por exemplo, aqui em Joinville tem a Tupi, né? Que aí trabalha com bloco de motor, aí tipo, são peças muito grandes. Você acredita que seria mais interessante, do ponto de vista em termos de peças grandes, né, vocês continuarem fabricando esses moldes, né, de forma direta ou indireta por FDM para chegar numa geometria, ou pensar também do ponto, não sei se já está sendo considerado isso, né, você fabricar o molde já por manufatura aditiva, como são as tecnologias ali de binder jet, né, que é, ao invés, eu jogo o meu aglutinante na areia, né, a minha peça é areia, né, e aí eu não só consigo fabricar peças complexas, né, mas como eu tenho uma certa produtividade. Você acredita que está muito longe disso acontecer aí? Eu estou fazendo essa pergunta porque, se você observar hoje, as maiores empresas de fundição no mundo, as maiores são chinesas, né? Eles estão indo para desenvolver infraestruturas fabris voltadas para esse tipo de tecnologia, para manufatura aditiva, né? Ou seja, ao invés de ele sair fabricando logo a peça em metal, ele prefere meio que dar um passo atrás, que eu vou fabricar o molde, né, por manufatura aditiva, e aí depois disso eu vou até a minha peça final, vamos dizer assim. Né? Quão tu acha distante a gente está hoje disso em termos de realidade brasileira? Né? Não só com peças pequenas, mas principalmente pensando em peças grandes. Certo. Na concepção dessa impressora que a gente usa, do projeto da impressora, do tamanho dela, foi levado em consideração o que a gente precisava imprimir, né? Então, para o que a gente produz hoje, para os tambores, para os cubos de roda e discos de freio, as dimensões dela nos atendem plenamente. Além disso, a outra questão, para valer a pena esse tipo de processo, né, que você comentou,
vai depender também do valor do material vazado. Então, hoje a gente tem uma impressora que está adequada para o nosso processo, que possui uma dimensão adequada, com material de impressão barato, que é um filamento de PLA, como você comentou, e que nos atende muito bem, né? Então, nesse sentido, pelo menos para a aplicação que a gente tá vislumbrando hoje, tá? Eu vejo que essas tecnologias que você pontuou estão um pouco distantes para nossa aplicação, sabe? Vai depender até mais desse valor do material vazado, do custo de se fazer um modelo desse mesmo, sabe? Sim, sim. Acho que é nesse sentido. Excelente, excelente. E até pensando em termos de formato, né? Você acredita que trazer formatos mais orgânicos, né? Essa questão, como eu comentei ali, de, poxa, pensar em estruturas celulares, né? Peças que têm essa estrutura interna dela. Você acredita que existem mercados hoje aqui no Brasil, né? Principalmente pensando ali em tambor de freios, né? Enfim, que podem serem atraídas por esse tipo de aplicação, ou você acredita que não? Eu acredito que sim. Como você comentou, né, as possibilidades são diversas, né, de formas, e ainda mais quando a gente está falando de engenharia autônoma, de parametrização, de otimização, né. O software ele vai procurar a melhor condição dimensional, geométrica possível, e a gente precisa ter a ferramenta que vai atender, né. Então, se for o caso, eu acredito que sim, né. Complementando aí só um pouquinho das duas falas, que eu achei interessante, eu acho que quando a gente partir de uma premissa que vamos partir por uma produção de um novo produto, né, de uma nova linha, talvez esse ponto seja muito mais relevante. Mas ele foi inserido já numa linha de know-how de anos, né, tipo, que está ali já difundido, conhecimento, que não que está falando que está ultrapassado, não é isso, ao contrário, o nível de automação lá é extremamente alto, né, praticamente autônomo a produção. No entanto, já tem um ativo implementado, no qual ele está sendo adaptado para as novas tecnologias, né? Mas eu acredito que não. Se você pensar assim, partindo do zero hoje, nós vamos desenvolver uma nova metodologia de fabricação, um princípio que é um pouco mais antigo, uma função básica mesmo, eu acredito que com certeza seria pontos analisados, né? Parâmetros que você colocar ele na balança e vamos ver qual caminho nós vamos seguir em função do custo, como o João falou, eficiência, como o Henrique falou, na questão de tolerância geométrica, como o professor Curio falou. Então, são pontos que podem ser discutidos ali nesse momento. Mas altamente relevante aí, com certeza. Olha só, só para complementar isso que você falou, André, de custo, né? A maior parcela do que a gente produz, do que a gente funde aqui é ferro fundido cinzento, né? Que é um material de baixo custo. Então, ainda sai muito caro esse tipo de processo que o engenheiro Henrique explanou para a gente, quando a gente está produzindo ferro fundido cinzento. Então, para o nosso processo hoje, para a nossa necessidade, a impressora que a gente tem, o material que a gente utiliza atende plenamente e é viável economicamente. Né? Legal. Massa, massa. O que eu acho mais massa é justamente isso, né? Que às vezes a galera fala, não, pô, vamos colocar esse cara aqui, pô, vamos mudar isso, vamos fazer diferente, né? Vamos inovar, né? Mas, cara, faz sentido do ponto de vista de custo, né? Sim. Você fazer diferente. Produtividade também, né? Produtividade também. E tu tocou num ponto, André, que é muito legal, tipo, o know-how, né? Pô, know-how. Os caras já tem cara lá que o cara já faz isso aí há 20 anos, 30 anos. Pô, o risco é muito alto. Ele lê a sua ideia e já sabe se funciona ou não, né? Só de ler a sua ideia ele fala se é viável ou não. Então são os know-hows ali que estão já intrínsecos, né? Sim. Na cadeia. Sim. Muito legal. Professor Clídio? Só agradecer, eu estou aqui maravilhado e dizer que serão aqui nomes lembrados e relembrados quando essa disciplina for implementada, se houver oportunidade de algum evento de divulgação ou de potenciais aplicações no mercado. Ela está prevista para entrar aí, sei lá, até 2 anos, talvez no 6º semestre da nova matriz, e a gente sempre vai lembrar com carinho dessa fala do Henrique e do João Lucas. Muito obrigado pelo sim de vocês, e em nome do Centro de Ciências Tecnológicas,
da engenharia mecânica, engenharia de controle e automação e tantas outras engenharias que podem perpassar, podem ter essa interligação, essa interdisciplinaridade com esse assunto. A gente fica aqui lisonjeado e muito feliz pelo sim de vocês. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, senhores. Excelente apresentação. Parabéns aí pelas explanações. E espero que nos próximos encontros aí sejam mais novidades, mais desdobramentos, mais aplicações aí que a gente está vendo que estamos evoluindo aí com tecnologia e ciência. Muito obrigado. Obrigado, Valeu, pessoal, gente. pela oportunidade. Eu fico também à disposição aí, tá, Clídio, com relação até à própria disciplina. Eu tive a oportunidade aqui de participar de algumas estruturações dentro da rede Senai Nacional, com manufatura aditiva. E uma das primeiras disciplinas também de manufatura aditiva lá na UFSC, quando foi ofertada, eu também participei. Enfim, fiquem à vontade aí, terei o maior prazer em contribuir com isso. Tá? Cara, muito obrigado. Obrigado. Saúde Boa a noite todos, aí, um abração. excelente semana. E Abraço para a família. Obrigado, gente. Até mais. Obrigado Muito pelo obrigado, convite. Gratidão. Tô à Boa noite, disposição. pessoal. Obrigado, Vitor. Obrigado a todos os colegas. Obrigado a Dura Metal. Obrigado, eu tava ao prestando Senai. atenção aqui. Muito bom mesmo, né? Justamente o que eu tava, o professor André Lunardi estava falando à tarde no curso, né? A gente Exatamente. falou de tarde e agora ele complementou com um exemplo prático, né? Exatamente. À tarde tivemos dentro da programação, Henrique e João Lucas, um curso também com o professor André. Então já Isso, a gente ajudou trabalhou semente sobre lá, né? análise Bacana. computacional, exatamente. Elementos finitos ali aplicado à estrutura metálicas ali. Foi bem Que interessante. Bacana. Que legal. Que massa. Complementou bonito, então. Com certeza. A turma emendou, né? Ficou até mais tarde aí pra O assistir. planejamento aí. E tem aula daqui a pouco de projeto e construção de máquinas falando de elementos finitos. Tá certo. Fazendo 4 horas, velho. Você gosta, né, André? Isso aí. É nosso ramo, né? É nosso trabalho. Boa. Olha Legal. só o Vitor aí. O Vitor apareceu. Opa, Vitor, Vitor. muito obrigado, Vitor. Muito obrigado. Maria, pela- eu queria agradecer aí, gente. apresentações. Riquíssima discussão e muito atual, viu? Eu acho que isso, sem dúvida, só engrandece aí a semana de vocês, né? Hoje eu fiz parte, quando fui aluno, ainda era Semana da Tecnologia, eu acho, né, que chamava. Agora é o mundo. E é muito bom que ver que como isso também está evoluindo, né? Parabéns aí à Unifor pela iniciativa e parabéns, Henrique, professor Henrique e João pelas apresentações. Muito boas mesmo. Um abraço, pessoal. Legal, Muito pessoal. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado. Boa Queria noite agradecer aí. aí o momento do Vitor, só para agradecer os colegas de Dura Metal. Aí tem uma turma da Dura Metal que veio prestigiar, veio assistir a apresentação, e é isso aí, turma. Forte abraço. Abraço, Vitor. Abraço a todo mundo. Obrigado mais uma vez pelo convite, professores. Valeu. Maravilha, João. Tchau, pessoal. Obrigado, Boa noite, prazerzão. Tchau, Tchau, tchau. Boa noite.